Alô, meninas do meu planeta! Sejam muito bem-vindas à nossa live. Vão entrando? Vão entrando e mandem um aviãozinho, porque essa live é muito importante, né? Não é à toa que eu vivo falando para vocês sobre risco cardiovascular e menopausa. Como eu falo desse assunto por aqui, né? Como eu falo o quanto a terapia da menopausa, o tratamento correto da menopausa, como a gente ensina lá no Ressignifique, o quanto isso diminui o risco cardiovascular da mulher, né? O quanto a gente aumenta o nosso risco vascular quando a gente entra na menopausa, por conta do efeito protetor que o estradiol nos dá. Então, hoje eu chamei um especialista para conversar sobre isso, para tirar as dúvidas de vocês, para a gente entrar bem a fundo sobre esse risco cardiovascular, esse aumento do risco, quem pode, quem não pode, uso de anticoncepcional no climatério, na menopausa, uso do estradiol, teve trombose, pode, teve não sei o que, pode, teve AVC, pode, teve infarto, pode, é hipertensa, pode, é diabética, pode. Vamos conversar sobre tudo isso. Vamos perguntar tintim por tintim para esse especialista. Para quem for chegando, uma boa noite, sejam muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, chamo Beatriz Tupinambá, sou médica, ginecologista, especialista em longevidade feminina, em climatério e menopausa, e sou criadora do método Ressignifique a Menopausa, que daqui a pouco, se Deus quiser, vai estar abrindo a sétima turma. No momento, nós estamos com inscrições abertas para a minissérie Minha Vida de Volta Depois da Menopausa e do Climatério. Gente, essa minissérie, além de ser 100% online, é 100% gratuita. É isso mesmo. 0800 a minissérie. Vocês não têm como ficar fora dessa. É uma minissérie deliciosa de assistir. Vai ser uma semana inteira intensa de transformação. Eu quero vocês, assim, entrando uma e saindo outra dessa minissérie. Então, se você ainda não fez a inscrição, terminou a live, porque agora é o momento de ficar aqui comigo, mas terminou a live, vai lá e faça a sua inscrição. Quem já fez a inscrição aí na minissérie Minha Vida de Volta Depois da Menopausa do Climatério? Quem foi? Gente, amo, preparo com muito carinho, mas com muito carinho essas aulas pra vocês. Sem contar que vai ser uma minissérie, assim, uma semana super intensa, até de lives mesmo, sabe? A gente vai aprofundar bastante em temas transformadores, em temas que vocês não precisam ir em médico para transformar a vida de vocês. Temas que vocês podem fazer a partir de hoje, a partir daquele momento, a partir daquela semana. Então, não só se inscrevam na minissérie, não. Reservem a semana da minissérie para cuidar de vocês, para se priorizarem, para se colocarem em primeiro lugar. A gente vai falar sobre tudo. Se organizem para essa minissérie. E logo a seguida da minissérie vai abrir a sétima turma desse meu projeto maravilhoso que eu idealizei, que é o Ressignifique a Menopausa. Eu sou apaixonada por ele, vocês sabem disso, não tem nem como esconder. Foi feito com muito carinho e a gente vai abrir a sétima turma depois dessa minissérie. Mas não adianta querer correr... Gente, deixa eu desligar isso aqui porque não para de entrar a mensagem. Não adianta querer correr pro Ressignifique sem ter visto a minissérie não, tá? É muito importante esse esse preparo, para vocês não entrarem de paraquedas no Ressignifique, não. Então, se inscreva na minissérie e depois a sétima turma. Tá bom? Gente, o Dr. Túlio que não chega, mas enquanto isso a gente vai conversando. Porque eu falo bastante sobre esse tema no Ressignifique. A gente fala também sobre suplementação nesse período, nessa fase da vida da mulher. E o risco cardiovascular a gente só não fala como eu explico. É muito legal que as alunas passam a entender o porquê que esse risco... Ah, tá aqui faz tempo? E eu tô aqui embromando. E eu tento explicar pra vocês o porquê que esse risco aumenta. Mas a gente vai ouvir agora a voz aqui do especialista sobre o risco cardiovascular e menopausa. Eu vou chamar então ele, que eu tava... Meu Deus. Fala, galera! Fala, Beatriz. Fala, Túlio! E Beleza? aí, menino do meu Brasil? Pô, você tava falando aí, dando aula aí, eu tava só ouvindo, mas tô aqui, tem tempo, não atrasei não, hein? Eu entrei assim, vi que não tinha ninguém tinha me mandado convite, agora apareceu o convite aqui depois que você falou. E aí, tudo bem? E aí?
Um Beleza, e prazer estar você? aqui com você, te conhecer. Prazer, Primeira amigo. vez que a gente está Obrigado batendo pelo papo, convite. assim, né? Foi engraçado a nossa história, né? Só para o pessoal conhecer um pouquinho. Beatriz, eu Conta. conheci de nome, gente. Assim, eu pegava algumas pacientes dela, e eu a indicava também porque eu via que ela fazia o trabalho direitinho de terapia de reposição Direitinho, hormonal. Porque é ótimo. difícil, né, Beatriz? Não é qualquer pessoa que faz bem feito, né? É. Então, a gente poder confiar em colegas assim profissionais como você é muito bom. E aí eu fiquei muito feliz. Quando você falou pra gente fazer a live junto, eu topei na mesma hora e vamos embora. Vai ser legal. Não, é a mesma coisa que eu te digo, porque às vezes eu faço o negócio tudo direitinho, né? Aí, como você mesmo disse, tudo direitinho, tudo organizado, não sei o quê. Aí ela vai pro cardiologista. Não, para que vai fazer reposição hormonal? Para que vai não sei o que isso? Você não tá sentindo nada. E aí as pessoas às vezes suspendem, aí passa aquele negócio, aí passa aquele medo pro paciente. E é muito ruim. Então é bom ter especialistas também na cardiologia para eu poder indicar e não atrapalhar o tratamento da menopausa. Então, ó, Que tem na verdade, muita que na verdade, pergunta, Túlio. na Hã? verdade não tem nada que atrapalhar, né? Só tem a ajudar. Eu acho que esse é o primeiro ponto para o pessoal entender, Exatamente. né? Porque o pessoal tem um mito, e aí só para o pessoal entender um pouquinho desse mito da terapia de reposição hormonal, eu acho que você deve falar isso pro pessoal que te acompanha já e que segue, mas eu acho que é legal o pessoal ouvir. Acha? Basicamente, gente, assim, ó, o início dos estudos com a terapia de reposição hormonal, lá no finalzinho da década de 90, inicinho da década do século 21 ali, né, no início dos anos 2000, esses estudos eles foram, entre aspas, muito mal conduzidos e muito mal feitos, né, Beatriz? Porque, na verdade, eram estudos feitos com pré-hormônios, às vezes nem hormônios adequados, coisas sintéticas, via oral, primeira passagem. E aí, esses grandes estudos, lá desse início ali, que eu acho que foi o grande tabu para a terapia de reposição hormonal, né? Porque esses primeiros estudos, eles realmente mostravam piora do risco cardiovascular, piora de risco de alguns tipos de câncer. E eu acho que isso ficou na cabeça, no subconsciente de muitos médicos até hoje, que talvez ou não se atualizaram, que não conseguem entender outras vias metabólicas, ou que não conseguem entender outros tipos de via de reposição hormonal, e que não acompanharam a evolução da ciência, né? Porque os últimos estudos ali de 2015, principalmente para cá, quando a gente vai avaliar a terapia de reposição hormonal e risco cardiovascular, é nítido que se a terapia de reposição hormonal for bem feita, ela tende, na verdade, a ser benéfica para o sistema cardiovascular e não maléfica, como a maioria ainda insiste em dizer. Então, queria só dar esse início aí, esse ano passando, porque eu acho que é importante o pessoal entender isso daí, né? Não, ótimo. Eu sempre falo a história da reposição hormonal, né? Começamos ali com urina de água prenha, né? E aí isso aumentando o risco cardiovascular, não sei o quê. Aí evoluímos um pouquinho, melhorou o estradiol, mas ele manteve por via oral. E com progestágenos, que também dificultavam esse avanço. Então, agora, finalmente, é assim, a pessoa que fala mal, principalmente relacionada a risco cardiovascular, tá parado lá em 2015, 2010, né? É muito, uma defasagem muito grande. E aí, por isso que eu trouxe você aqui, porque parece que só eu tô falando sozinha para minhas seguidoras, aí eu tô trazendo aqui, ó, gente, então cardiologista falando Não, tá doido, não tá falando nada. É assim, ó, é engraçado, que né? faz É porque bem. assim, eu falo assim, se todo mundo sabe que é um efeito protetor, isso aí todo cardiologista fala, né? Aliás, dentro da história da cardiologia, isso é muito nítido, assim, ó. Quando que a mulher começa a infartar? Geralmente quando entra na menopausa, né? Então, hoje em dia, só para as mulheres que estão aqui, o principal fator de risco para a mulher hoje ter um infarto são dois, na verdade, né? Primeiro que a mulher começou a trazer para a vida dela, o que eu acho muito bom, uma sobrecarga de trabalho, uma coisa como se fosse assim, assumindo o papel masculino, que antes existia essa questão do machismo, feminismo, a mulher fica em casa, o homem que trabalha, que sustenta o lar. E com o passar do tempo isso foi acabando e a mulher foi realmente assim entrando fundo no mercado de trabalho, entrando fundo nas questões de estresse, de sobrecarga de trabalho. E isso foi um dos grandes impactos que trouxe mesmo no sistema cardiovascular das mulheres. E o segundo, né, grande impacto é quando a mulher chega na menopausa ali e no período do climatério ela começa a perder a proteção hormonal dos estrógenos principalmente. E quando esse estrógeno cai, ela entra realmente efetivamente no risco cardiovascular muito semelhante a de um homem. Então, acho que isso aqui é uma coisa importante. E aí, quando você para pensar na fisiologia disso tudo, cara, é impossível a reposição de uma coisa que você está sem te fazer mal, sendo que aquilo ali te fazia bem antes, né? Então, você Exatamente. começa a pensar, fala assim, como que pode fazer mal? É igual a história da gordura saturada na cardiologia. Tem gente que até hoje fica batendo, falando que gordura saturada faz mal, causa infarto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, gordura saturada está no leite materno, né? Então, assim, É.
Meu Deus, é muito burro de botar gordura saturada no leite materno. Falando de leite materno, a época da vida que a gente tem mais hormônio é na gestação. Então, quer dizer, o bebê tá lá inundado de hormônio e a gente ainda fica com esse negócio achando que faz mal, que faz mal. É muito complicado isso, né? Eu não sei a quem que beneficia esse lance de falar tão mal do tratamento da menopausa. Eu acho que é mais uma ignorância mesmo do que um. Não é possível, cara, falar mal assim por conta de alguma coisa escusa, oculta, sei lá, não sei. Não sei. Rola muita inveja profissional também no meio, né, Beatriz? Sobre a indústria farmacêutica, né? Sei lá. Mas aí, vamos voltar aqui às perguntas. Deixa eu te abusar. Por exemplo, a incidência, por exemplo, de infarto antes da menopausa e pós-menopausa, você tem essa comparação? Em relação a homem antes de 50, homem depois de 60? Aumenta, né? Assim, ó, o fator de risco, a idade é um fator de risco inerente à doença cardiovascular. Então, assim, o envelhecimento do sistema cardiovascular, seja ele ligado ou não ligado à questão hormonal em si, ele efetivamente contribui para a doença cardiovascular. Então, a idade, ele é um fator que eu falo que é um fator imodificável, entre aspas, como fator de risco. Mas aí, quando você começa a estudar sobre terapia de reposição hormonal, longevidade saudável e tudo, você começa a avaliar que é possível envelhecer com mais saúde, né? E envelhecer bem. E esse envelhecer bem com mais saúde envolve uma terapia de reposição hormonal que pode ser muito benéfica tanto para o homem quanto para a mulher, né? O homem também entra na questão da andropausa ali e esse envelhecimento vai causando disfunção do endotélio vascular. Então, o principal fator ali para a mulher, sem dúvida alguma, assim, ó, mulheres antes dos 50 anos e após os 50 anos, além da questão da idade, sem dúvida alguma, a perda da proteção do estrogênio ela é muito impactante. Eu acho engraçado porque, assim, muita gente que mete o pau na terapia de reposição hormonal, por exemplo, que você faz, é o mesmo que prescreve hormônio desde pequeno para as mulheres, né? Você chega lá prescreve pílula com 15 anos. 15 anos chega lá no consultório, você pode tomar hormônio tranquilo, mas passou da menopausa onde você não tem mais hormônio, e você vai tomar hormônio, você é muito doida. Muito doida. São as coisas que não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender. É a mesma pessoa. Me conta uma coisa. Por exemplo, contraindicação de reposição hormonal. Hipertensão é uma contraindicação de reposição hormonal feita da forma correta? De forma alguma, cara. Eu sabia que você ia me perguntar esse negócio de contraindicação. Tem que perguntar. Porque cara, você fala assim, não, eu sou hipertenso e não pode. Nem o extremo da cardiologia, que seria aquele paciente em prevenção secundária. Vamos dar um exemplo. A mulher infartou ali no climatério, ou antes da menopausa, e ela vai entrar na menopausa e ela tem sintoma. Isso contraindicaria ela tomar o hormônio, a utilizar o hormônio de maneira adequada, correta? De forma alguma. De forma alguma. Então, assim, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular instalada. Eu nunca bloqueei uma terapia de reposição hormonal bem feita numa mulher por conta disso. Eu acho que o único senão nessa história, não tem porquê mesmo, né? Você vai ver os estudos, não tem porquê, não tem lógica nenhuma. Eu acho que talvez o único senão, não sei se você concorda ou não, isso eu não sei como é que é a tua posição, é com relação à a janela de tratamento, a janela terapêutica. Eu não sei se você pega mulheres com mais de 12 anos de menopausa, 10, 12 anos de menopausa e entra também com terapia de reposição hormonal ou não. Entra ou não? É uma dúvida que eu tenho. Depende da idade que ela entrou na menopausa, eu levo em consideração. Que, por exemplo, eu tenho uma mulher... Normal. Não, normal. Entrou na menopausa com 50 anos. Não, aí ela tá com 65. 65 anos entrando para você fazer. Aí já não entra. Porque aí realmente a janela já perdeu. Mas aquela mulher que entrou na menopausa precoce, não teve oportunidade, todo mundo negou, eu tento. Porque pode ser que ela tenha algum benefício ainda. Mas... eu acho que se ela ainda muito sintomática, assim, por exemplo, ela tá com 65 anos, qualidade de vida muito ruim, tudo, aí você pesa risco-benefício, né? De forma geral, né? Eu concordo contigo. Às vezes não tem resultado e eu faço também uso de canabidiol, eu gosto de canabidiol para tratar menopausa. Então, essas mulheres que não consigo fazer uso de hormônio, geralmente canabidiol cai bem, porque controla o humor, controla sono, controla dor, então controla libido e aí cai como uma luva. Então, algumas que eu não posso fazer reposição hormonal, eu vou para a onda do canabidiol. Gosto bastante de fazer isso. Legal. Uma saída, né? Você não sinceramente, eu não enxergo nenhuma contraindicação cardiovascular para você fazer uma terapia de reposição hormonal bem feita. Assim, ó, se chegar no meu consultório utilizando tibolona bioral, eu vou ser o primeiro a meter o pau na tibolona bioral. Então, assim, tibolona, vocês estão ouvindo, gente? Ele contraindica
tudo por via oral. Então, tibolona, suprele, natifa, primogina, diaba 4, ele contraindica. Só para deixar claro, porque você falou assim, não deixe contraindicação, mas, por exemplo, trombose, a pessoa teve uma trombose, pode fazer infusão hormonal? Pode, desde que ela seja feita por via transdérmica ou implante hormonal, com hormônios, né, isomoleculares. Eu não vejo problema absolutamente nenhum com doses adequadas, né, com um segmento profissional adequado. É óbvio, você vai, pô, pegou um paciente, vamos botar o exemplo, tá? Pegou um paciente que teve infarto ou que teve uma trombose. Caiu na mão de uma pessoa que acha que sabe fazer terapia de reposição hormonal. E essa pessoa começa a dar dose suprafisiológica, começa a jogar testosterona de mulher lá para 300, 400. É óbvio que essa mulher vai evoluir mal. Mas aí a culpa não é da terapia de reposição hormonal. A culpa é da má condução do cérebro, na verdade, né? Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que utilizar por vias seguras, né, sem dúvida alguma, e principalmente em doses fisiológicas. Você começar a usar doses suprafisiológicas, isso eu acho que é bem importante do pessoal ouvir. Eu já peguei muita mulher ali com 40, 42 anos, olha, você vai ver testosterona de 350, 400, HDL baixo, LDL alto, disfunção do endotélio vascular. Aí você fala, mesmo utilizando gel, enfim, pô, tá errado, né? Então, assim, fazer a coisa correta, fazer a coisa em doses corretas, aí eu não vejo problema absolutamente nenhum. Começou a fugir um pouquinho do correto, vai para suprafisiológico, vai para coisa de estética, de ganho de massa, já começa a pagar um preço. Eu falo que às vezes é uma troca que você faz, assim, ó. Ah, eu quero. Tudo bem. Então você tem que saber os riscos desse eu quero teu, né? É uma troca. Isso é muito interessante porque, na verdade, os pacientes acabam ficando reféns porque elas não sabem, né? E que o que é certo, o que é errado, quando que elas estão aumentando o risco cardiovascular ou não, é uma insegurança assim, generalizada. Então, eu oriento muito isso aqui, né? De a gente respeitar a hierarquia hormonal, de dose correta, de via de administração correta. Eu ensino, eu tenho umas alunas que eu tenho um curso, né, que se chama Ressignifica a Menopausa. Então eu explico qual é a forma correta, como que deve ser feito. Porque aí você vai no médico, você sabe, olha, eu vim aqui atrás de uma terapia de reposição hormonal, bioidêntica pelo menos, ou de via transdérmica, você consegue direcionar o que você quer. E aí, se você sai de lá com uma tibolona, você pelo menos sabe assim, ó, isso aqui está aumentando o meu risco cardíaco. Então as pessoas começam a ser donas do seu tratamento, não ser mais refém do que for prescrito. E isso faz muita diferença, porque nessa coisa de terapia de reposição hormonal, tá difícil. Tá difícil encontrar um profissional que faça. Eu sei. Por isso que quando eu encontro um profissional bom igual você, eu indico, porque não é fácil, não. Não é fácil. Eu tô te falando que não é fácil, porque eu sei que não é fácil. Então, assim, eu já peguei cada coisa também. É difícil. Mas, assim, ó, em suma, pessoal, só para vocês entenderem, assim, ó, eu, como cardiologista, quando contraindico reposição hormonal? 3 situações, tá? Primeira, quando você vai utilizar o hormônio por via oral. Eu contraindico. Não acho uma boa ideia. Segunda ideia, tá? Quando você começa a usar dose suprafisiológica. Seja homem ou mulher, tá? Porque às vezes você pega homem aí com testosterona de 1.500, 2.000 também, achando que tá arrasando, né? Então, doses suprafisiológicas. E terceira, a questão da janela. Por isso que eu te perguntei se você respeita ou não. Claro, analisando caso a caso. Tem algumas mulheres que tudo bem, não tem problema. Agora, de forma geral, eu acho que ali já tem lesões do endotélio vascular avançadas, já está com uma rigidez arterial, talvez entrar com hormônios ali naquele cenário possa não ser muito benéfico, ou talvez possa até ser um pouco maléfico. Mas como não tem estudos de segurança, tem que fique um pouco refém disso dali. Mas eu não sou totalmente. Tem que ser muito bem orientada. Essa pessoa que vai tentar uma terapia fora do momento tem que estar muito bem orientada sobre isso, né? Porque realmente é uma tentativa, vai ver se o benefício vai superar o risco. De repente ela não sente nada, porque também não tem nem receptor direito para agir. Não é uma contraindicação absoluta, mas é um cuidado relativo a mais, é uma contraindicação relativa que as pessoas têm que ter, né? E eu acho engraçado porque sempre quando você fala de estrogênio, só para o pessoal entender. Estrogênio, gente, muita gente pergunta assim, mas por que isso protege a mulher? Né? Por que isso daí é um fator de proteção para a mulher? O estrogênio, ele age, só para vocês terem uma ideia, pelo menos em 3 a 4 vias de proteção para a mulher. A primeira via, gente, é direto no endotélio. O endotélio, só para vocês entenderem aqui, quem não sabe o que é o endotélio, é o seguinte. Todos os nossos caninhos, as nossas artérias que levam sangue para nossa cabeça, para o nosso coração, para as pernas, para tudo quanto é lugar, tem um tapetinho dentro dessa artéria que a gente chama de endotélio vascular.
É uma camadinha bem fininha, que recobre toda a artéria por dentro, assim, tá? O estrogênio, ele age a nível desses receptores do endotélio. Ele causa no endotélio uma proteção natural mesmo, nessas células do endotélio. Então, ele age nessas células do endotélio. Só que a artéria, esse caninho, ele não tem só uma camada. Na verdade, ele tem 3 camadas. E a camada do meio é uma camada muscular. A gente chama que é uma camada muscular lisa. E o estrogênio também age na camada muscular lisa. Essa camada muscular lisa é a que começa a ficar mais grossinha e começa a causar disfunção mesmo ali a nível arterial. A artéria começa a ficar mais rígida, porque vai tendo espessamento dessa camada. O estrogênio previne esse espessamento. Ele impede que tenha muita migração de célula muscular para essa região e impede o aumento da espessura média intimal. Então, isso aqui é um outro fator de proteção. Além disso, ele melhora a produção... Para falar, tem que falar, né? Se eu estivesse sendo muito técnico, você me fala. Não. Pode falar tudo. Beleza. Ali, além disso, né, da questão da artéria em si, o próprio endotélio vascular ele promove a produção de óxido nítrico. Óxido nítrico, gente, só para vocês entenderem, é uma substância muito volátil. Assim, ela dura muito pouco tempo na nossa corrente sanguínea. Então, ela está sempre sendo produzida. E o estrogênio, nas mulheres, promove maior produção de óxido nítrico. Então, quando você promove maior produção de óxido nítrico, a tua artéria ela é mais elástica. Você consegue ter uma maior dilatação dessa artéria, uma maior complacência arterial. Então, isso aqui também é benéfico, principalmente na questão de diminuir a pressão arterial. Por isso que você vê muita mulher na menopausa começando o quadro de hipertensão, entrando num quadro de pré-hipertensão. Tem toda a correlação, não só com a bagunça hormonal ali do climatério e tudo, mas também com essa questão da diminuição da produção do óxido nítrico, tá? Última coisa ainda, a nível ali de sistema cardiovascular. Tem mais duas, vai. A nível de sistema cardiovascular, melhora do colesterol. Você vê que muita gente entra na menopausa e aí eu recebo direto paciente por causa disso. Tô na menopausa, virou uma bagunça, meu colesterol subiu, meu HDL desceu, você não sabe o que está acontecendo. Cara, falta do estrogênio. O estrogênio ele é um importante produtor ali a nível biomolecular da síntese do colesterol. E ele melhora não só o número do colesterol, mas a qualidade do colesterol da mulher. Então, a mulher que está antes da menopausa, que tem o estrogênio, tende a ter HDL mais alto. Por isso que as tabelas femininas e masculinas são diferentes de HDL. Mulher geralmente tem HDL maior do que o homem. Justamente pela contribuição do estrogênio nesse certame. E também na qualidade do LDL e na oxidação do LDL. Quando a mulher entra na menopausa, o LDL tende a ficar pequeno e denso e com uma maior capacidade de ser oxidado. Então, tudo isso junto vem numa cascata que vai contribuindo para disfunção endotelial, aumento do estresse oxidativo, aumento da oxidação dos lipídios, piora do HDL e acaba culminando, além disso tudo, né, em risco de trombose, aumento de aterotrombose, enfim. A nível do coração também, o estrogênio também age como um fator de bomba, né? Ele auxilia o coração a ter mais força contrátil. Então, as mulheres também no pós-menopausa tendem a ter que fazer um maior esforço, entre aspas, do coração. Isso pode demandar mais oxigênio a nível coronariano ali nas artérias do coração e fazer com que tenha um desbalanço ali. Então, basicamente, é isso tudo que acontece no sistema cardiovascular das mulheres que entram na menopausa. E uma das maneiras fáceis de impedir isso é fazer uma boa terapia de reposição hormonal, né? Que eu sou super a favor, sabe? Super a favor. Um outro, assim, que eu lembrei é um controle melhor de síndrome metabólica, diminuição de SHBG, diminuição de resistência insulínica, não retém aquela gordura ali, a pochete, né? Porque a falta de estradiol que aumenta muito a cintura abdominal, então é outra coisa protetora de risco cardiovascular. Sem dúvida. Mas muito legal. Isso é muito legal, né, Túlio? Porque assim, é uma doença evitável, Beatriz. Assim, só para o pessoal entender o que a gente está falando aqui, doença cardiovascular, gente, é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Assim, é o número 1 de mortes em todos os lugares que vocês puderem imaginar. Só para vocês terem uma ideia, 1/3 da população morre por doença cardiovascular. A gente está falando de uma doença que mata 1/3 das pessoas. Então, é uma mortalidade muito grande. E eu brinco que é a mortalidade mais burra que existe. Porque é uma doença evitável. Evitável. Através do quê? Bons hábitos de vida. A pessoa tem que saber viver bem. Né? Então, tem gente, por exemplo, que chega numa quarta-feira à noite e vai para o Outback comer batata com cheddar e...
Eu tô brincando, tô te enchendo o saco. Não Mas conheço essa assim, pessoa, não. não conhece, né? Mas tem gente que faz isso, Beatriz. Tem gente insana que faz essas coisas, sabe? Eu tô brincando, eu sei que foi uma intenção, você até ficou enchendo o saco lá. Mas assim, a gente pensar um pouquinho, né, no estilo de vida que a gente leva, Uhum. principalmente na questão alimentar, na questão de coibir realmente o consumo de gorduras trans, gorduras hidrogenadas, que são as principais gorduras que fazem mal pra gente. Muita gente, quando fala de gordura, começa a pensar que a gente está falando da gordura animal, da gordura que está no bife, da manteiga, do queijo. Não é esse tipo de gordura que faz mal para vocês. A gordura que faz mal para vocês é a gordura industrializada. É a gordura que o homem criou, né? A gordura que a batata é frita, a gordura que está presente no queijo cheddar, que não é um queijo natural ali, né? É um queijo cheio de gordura hidrogenada ali no meio. Então, basicamente, fugir da gordura trans é um baita do negócio. A outra coisa é quando você combina carboidrato com isso, né? Então, assim, quando entra uma batata frita, Tá né? bom, Túlio, obrigada. Vamos mudar de assunto? Gente, isso foi excepcional, tá? Excepcional. Estou em jejum para poder compensar esse troço. Mas nem sei mais o que eu vou falar. Até me perdi aqui. Eu continuo, então. Ó. Ah, então Tem gente continua. que, além da questão alimentar, estava falando da questão alimentar, a questão do exercício físico também é uma coisa muito importante, né, Beatriz? As pessoas hoje em dia nem Ótimo. imaginam o quanto que o sedentarismo contribui para a doença cardiovascular. E às vezes a questão hormonal, ela impede da mulher fazer um bom exercício físico. E também é um outro fator, às vezes, que é muito, muito presente na vida feminina ali. Entra no climatério, fica com toda aquela questão da queda hormonal, perde vontade de fazer atividade física, perde disposição, perde ânimo. Cara, é um a mais. Você fazer uma terapia de reposição hormonal, ela vai Exatamente. recuperar Você esse tem ânimo e vai te jogar disposição para para dentro poder do fazer as exercício físico. coisas. Faz muita diferença. Exatamente. Saúde mental. Cara, quantas mulheres não perdem, ó? Primeira coisa, noites de sono por causa de fogacho, acorda toda hora durante a noite, tem uma péssima qualidade de sono, E e aí como você vai vir isso, né? A insônia interfere no risco cardíaco, né, Arthur? total, total, Como total, aumenta. total, total. Saúde mental. Pô, a mulher começa a brigar com todo mundo, começa a ficar nervosa, estressada, né? Arredia, explosiva. Cara, começa a perder até casamento por causa disso. Então, assim, a Mas saúde muito, mental também é uma coisa. É, ué, muito. eu tô Agora a gente falando pode que entrar até na questão de libido, né? Como a questão, total, manter um bom relacionamento sexual, isso pode também diminuir o risco cardiovascular, né? total, total. São aspectos básicos da vida de qualquer ser humano, né? Que a gente tem que Uhum. perguntar, tem que questionar. E na minha anamnese eu sempre pergunto sobre isso, assim, ó, como que é a alimentação, como que é o exercício físico, como que está a sua saúde mental, sono, libido, intestino, porque tudo isso está conectado e você pode ter certeza absoluta, isso impacta diretamente na doença cardiovascular. Então, se você consegue controlar bem Controle esse do seu estilo de estresse. vida, total, total. Se você consegue controlar tudo isso, todos esses parâmetros, seu risco cardiovascular já cai. Já é o primeiro tratamento, né, para você ter realmente uma boa prevenção cardiovascular. Segunda coisa nas mulheres, poxa, fazer uma terapia de reposição hormonal. Se você perdeu justamente aquilo que te protegia, como você não vai ter de volta aquilo que você pode ter, já que nós conseguimos evoluir e produzir aquilo ali de maneira idêntica, isomolecular ao que a gente tem dentro da gente? Cara, tem que fazer terapia de reposição hormonal. Para mim tinha que ser obrigatório, para te falar a verdade. Tem, tipo, eu acho uma besteira aquele negócio dos guidelines de espere os sintomas, só se tiver sintoma, que não sei o quê. Eu Não, acho para uma todo besteira. mundo. E Para mim e para todo outra, mundo também. gente, não precisa esperar chegar na menopausa. Às vezes a pessoa entra na menopausa e fica um ano zerada de hormônio para falar assim, eu quero ajuda. Pelo amor de Deus, não precisa. O hormônio vai caindo, a gente vai repondo, a gente vai resolvendo, a gente vai modulando, a gente vai ajustando. Ninguém tem que sofrer um ano para começar o tratamento. E isso, quanto mais Exatamente. cedo a gente começa, melhor é a proteção cardiovascular, melhor é a proteção contra as outras doenças da velhice, proteção contra Alzheimer. Isso aumenta quando você começa cedo o tratamento correto da menopausa. Ah, sem dúvida. E isso que você falou ali antes da questão do teu curso, é uma coisa que eu bato muito na tecla também, sabe? Porque assim, a gente hoje tem informação. A gente vive no 2021, já indo para 2022. Internet aí, pandemia foi o que deu um boom na internet, graças a Deus, pro lado Graças bom. a Deus. Foi a única E as vantagem pessoas dessa têm pandemia. acesso, as pessoas têm acesso à informação hoje em dia, sabe? Assim, olha, pega, faz o curso da Beatriz, que você vai entender tudo de terapia de reposição hormonal.
E por mais que você não consiga fazer a sua própria terapia de reposição hormonal, você vai saber procurar um bom profissional que vai te orientar sobre a Exatamente. terapia de reposição hormonal, Você entendeu? não fica Ué. refém disso. Igual, por exemplo, assim, ó, eu falo muito de suplementação cardiovascular. Eu tenho um curso para leigo, que inclusive eu abri a matrícula hoje, para quem estiver aqui na live, quem quiser fazer o curso para leigo, está aberto também, sobre suplementação cardiovascular. Então, tudo assim, o que pode ser utilizado na prevenção, no tratamento, na melhora da hipertensão, na melhora do diabetes, do colesterol, tudo que a gente pode utilizar. E ali dentro do curso, eu falo as doses, eu falo tudo, eu não tenho por que A esconder nada. suplementação é fundamental, né? Total, total. Eu acho que a gente tem que Esse começar a negócio de aprender achar que você realmente vai sobre tudo. pegar na alimentação tudo que você precisa, balela também, gente. Não, eu me Não dá, alimento cara. bem, não sei o quê. Não, tem que suplementar, tem muita coisa pra suplementar. Não significa que a gente fala de uns suplementos assim mais específicos, que as mulheres têm benefício durante a menopausa, né? É muito legal isso, precisa. Ser obrigado, na verdade, a se alimentar bem. Alimentar bem é uma obrigação tua. Assim, é a base, porque tem gente que às vezes se alimenta mal e quer fazer suplementação. Isso também tem. Cara, faz o básico Tu primeiro. fala de... Não tô falando nada de você. Você que tá comendo corda aí. Não me vem com essa, não. Meu Deus do céu, a pessoa não pode errar uma vez, fica Não tô sendo falando, não. massacrada aqui. Não, pera aí, então, senão o pessoal vai achar que eu sou radical pra caramba. Eu não sou radical, assim, eu faço direto aqui em casa, pizza, pão, enfim, eu faço um monte de coisa. Eu só acho que assim, ó, quando a gente for errar, e eu não tô justificando teu erro nem nada, eu acho que quando a gente for errar, eu acho que a gente tem que errar com classe. Sabe, assim, o que é o errar com classe? Você mesmo falou, você falou, pô, comi aquilo ali, passei mal, não me senti bem, tal, tal, tal. Errar com classe, eu falo assim, olha, já que eu vou comer alguma coisa, cara, vamos comer uma coisa que seja minimamente danosa. Então, por exemplo, eu vou comer uma pizza. Cara, por que eu vou pegar uma pizza de uma Domino's, de um Pizza Hut, que é cheia de gordura na massa, até pinga gordura, quando eu posso comer, por exemplo, uma pizza artesanal com uma massa caseira, bem feita, sabe? Assim, tentar minimizar esse risco. Ah, vou comer um hambúrguer. Pô, você vai em grande rede de fast food, McDonald's, Bob's, Burger É, King. Pra quê? Pede um caseirinho artesanal, evita a batata frita, porque você já tá vou comendo um te hambúrguer, por que você falar vai comer a batata frita? que eu tenho uma paciente, minha paciente, que é daí de Juiz de Fora, e falou que você faz o melhor pão da vida. Eu falei, mas como você sabe? Não sei o quê. Não, porque a minha amiga é amiga dele, já comeu o pão dele, e ele já deu receita do pão na live de sei lá de quando. E aí você tem essa fama aí de fazer o melhor pão. Mas diz que dá muito Não, trabalho, por isso que eu nunca fez, é não. um pão de alimentação natural, cara. Um pãozinho, porra, Isso que ela e falou, essa, pão de fermentação natural que você faz. Ela veio falar, é, você vai falar com tudo, não sei o que, ele faz o você melhor pão fala da isso aí, vida. daqui a pouco meu direct tá com 3.000 pessoas me pedindo a Qual receita. é o... Cara, tá lá nos meus destaques. Então, assim, ó, não me mande direct perguntando a receita do pão. Vai lá no meu destaque, tá lá, assim, ó, pão. Aí você consegue ver como é que faz. Pronto, tá? Então pronto, tá dada a receita aí do pão dele, gente. Ai, ai. Me conta uma coisa, adianta fazer o uso então de anticoncepcional no climatério para poder fazer reposição hormonal? Tem muita gente que faz, Tem porque muito. tem estrogênio, tem progesterona, e você toma um anticoncepcional e pronto, resolve o problema. Isso você Tem, contraindica ou não? tem gente que faz isso, sério? Porque Nossa, estrogênio, progesterona, eles acham que é tudo a mesma coisa, e aí resolve o problema e aí vira terapia de reposição cara, eu não hormonal. sabia que tinha gente que fazia isso. Graças a Deus eu nunca peguei ninguém fazendo isso. Assim. Pô, então vocês são Amém. tudo. Amém. Nunca peguei, graças a Deus. Cara, radicalmente contra. Porque, assim, ó, eu sou contra o uso de anticoncepcional desde a infância e adolescência, na verdade. Uhum. Sabe? Eu acho que assim, eu já perdi uma colega. Essa é uma história real, cara. Eu tava de plantão como residente da Santa Casa de Clínica Médica aqui em Juiz de Fora. E junto tava comigo, a gente dá plantão junto com outros residentes de outras especialidades. Eu era o da clínica, tinha um cirurgião, tinha uma ginecologista, tinha uma pediatra. E no meio da madrugada, 2h30 da manhã, a pediatra, com 24 anos, deu um gritão, falou, pelo amor de Deus, eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Cheguei perto dela, ela tava em PCR, pálida já, parada Mentira! mesmo, sem pulso. Fiquei 1h20 reanimando ela, não consegui, ela morreu no meu plantão. Ela morreu no meu plantão. A minha colega médica que estava de plantão comigo. E aí ela foi para necrópsia para poder saber o que aconteceu. Foi um tromboembolismo pulmonar maciço, cara. E aí ela utilizava o anticoncepcional e fumava. Então, Meu assim, Deus do céu. às vezes as pessoas não têm ideia da combinação explosiva que isso pode ter na vida de uma mulher, né? Então, mulher chega, às vezes, no consultório de um ginecologista com 15 anos, sai com uma receitinha de anticoncepcional, como se fosse a coisa mais comum do mundo,
E, infelizmente, está se expondo a alguns riscos desnecessários. A gente tem inúmeros outros métodos contraceptivos, né, que podem ser utilizados. Aí você dá aula muito melhor do que eu para isso, mas sem nenhum tipo de interferência nisso. Agora, chegar no climatério e tomar um anticoncepcional por via oral, assim, beira o suicídio, assim, beira o suicídio. O pessoal tem que ter um pouco mais de juízo na cabeça. Ai, adorei. Gente, estão ouvindo, né? Estão ouvindo ele aqui falando. Então tá, porque é muito frequente, tudo, não é pouco frequente, não. Caraca, não Aí, às sabia vezes, a disso, eu pessoa te não juro que eu não sabe, sabia. né? E aí a pessoa fala assim, eu já peguei com 65 anos. Não, eu menstruo todo mês. Eu falei, como que eu menstruo todo mês? 65? Não, porque eu paro o anticoncepcional todo mês e menstruo. Eu falei, mas... Então, assim, eu falei, gente, tô chocada. Porque vai menstruar até os 80 anos, se continuar usando o anticoncepcional, sabe? Se não infartar e não morrer antes. Ah, É não chega muito nos 80, surreal. não. Chega? Hã? Não chega nos 80, não. Chega? Não, não vai chegar, não. Aí seria muita Não sorte. chega. Nossa Senhora. É... Cadê? Eu tô lendo aqui as perguntas, hein? Beleza. Pô, mas é muito que a gente já falou. Que o colesterol pode alterar como nunca na menopausa. O que você acha da Pode. E aí, progesterona? A gente falou muito de estradiol. Como é que é a outra pergunta? O que você acha sobre progesterona, então? a progesterona, ela também faz parte do ciclo natural da mulher, né? Então, assim, eu acho que ela tem que fazer parte de uma boa terapia de reposição hormonal. A nível de sistema cardiovascular, não tem muitos estudos com progesterona, assim, trazendo benefício de forma isolada e tudo, porque ela geralmente está associada ali dentro da terapia de reposição hormonal. Então, É. eu sinceramente desconheço, assim, eu não tenho problema nenhum quando eu falo, às vezes o pessoal fala, pô, mas ele não sabe disso. Não sei, às vezes eu não sei. Então, assim, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não conheço nada, nenhum estudo, assim, isolado de progesterona com sistema cardiovascular. Pelo menos que eu conheça, não. Você conhece alguma coisa? Não, Se eu você vi. conhece, me explica, me ensina. Hã? Então, não, Se tem você muito mais conhece, me ensina. como proteção para endometrial, né? E proteção para câncer de mama, mas para proteção cardiovascular tá sempre mais ligado com o estradiol mesmo. É o que eu sei, basicamente é E isso. até testosterona também a gente vê alguns estudos mostrando essa ligação, mas a progesterona não. A testosterona tem bastante ligação, principalmente com função cardíaca. Assim, ó. Quando a gente pega Isso. paciente, às vezes, com disfunção ventricular, aqueles pacientes com insuficiência cardíaca, tem alguns estudos até legais, assim, com suplementação de testosterona em doses fisiológicas para melhora da fração de ejeção. Então, isso tem. Agora, progesterona, realmente, eu não conheço. Não conheço. É... Uma coisa que o pessoal perguntou ali, que eu estou vendo muita coisa com relação ao colesterol, assim, ó, entrou na menopausa, o que chega de gente no meu consultório tomando estatina por causa disso é uma coisa absurda, Eu ia né? entrar nesse Absurda. assunto agora. Eu não sabia se você ia querer entrar nesse assunto. Não, entra com vontade, eu odeio estatina, assim, ó. Odeio Porque estatina no sentido de ser prescrita para muita gente que não precisa. Então, assim, ó, se você me perguntar assim, poxa, Túlio, qual é o remédio no teu consultório que você mais prescreve? Estatina. Estatina. Mas só sai do meu consultório com estatina quem realmente precisa. Realmente precisa. E sempre associado com uma coenzima Q10 junto. Então, assim, passei isso aí. estatina e entra coenzima Q10 associado. Não tem para onde correr. Agora, o que eu vejo na maioria dos casos são mulheres de baixo risco cardiovascular, que não tem nenhum fator de risco para doença cardiovascular, que entra no climatério ou na menopausa, e aí começa a ter a zona do colesterol ali na menopausa. E, cara, o médico simplesmente por não ter outras armas na manga, ele começa e entra com estatina direto para aquela paciente. Então, recado para as mulheres que estiverem aqui na menopausa ou pós-menopausa. Você não é refém da estatina. Se você tem um risco cardiovascular baixo ou moderado, você não precisa de estatina, cara, suplementação, a carta de suplementação, ela é plenamente capaz, junto com uma boa terapia de reposição hormonal, de colocar teu colesterol no eixo de novo, sem você precisar tomar remédio. Sem precisar tomar remédio. E aí o pessoal me pergunta assim, mas quais são os suplementos bons para isso? Cara, ó, vamos lá. Extrato de bergamota. Bergamota, para quem não sabe, não é a bergamota mexerica do lado do Rio Grande do Sul, não. Bergamota é o Citrus bergamia. É uma bergamota verdinha italiana que nasce ao pé do vulcão. A história é bonita, que nasce ao pé do vulcão, não sei o quê, de terra, não sei o que, vai dar. Mas, enfim, esse extrato, ele efetivamente consegue reduzir o colesterol, melhorar a qualidade do colesterol. Aqui no Brasil, a gente tem o Vasguard, que é muito bom e tem uma belíssima biodisponibilidade para isso. Outra coisa muito boa, fitosterol.
Fitosterol você acha em farmácia convencional. Era o Colestra da Axê ou o Duplostat da Abbott. Cara, fitosterol nada mais é do que o colesterol da planta. Ele compete a nível intestinal com o colesterol alimentar nosso e impede a absorção do colesterol alimentar. Então, auxilia a diminuir em 10 a 15% o colesterol nosso a nível sérico. Melhora também da qualidade do colesterol. A gente falou do Vasguard. Ômega 3. Ômega 3 não vai diminuir o número. Tem muita gente que toma ômega 3 e fala assim, eu tomei ômega 3, meu colesterol não mudou nada. Não vai mudar. Não vai mudar. Mas ele melhora a qualidade do colesterol. O que é melhorar a qualidade do colesterol? Aumenta o HDL, ele tende a transformar a molécula do LDL em moléculas maiores e menos aterogênicas, impede a peroxidação desse LDL, então impede a oxidação do LDL, diminui a aterogênese do LDL. Então, o ômega 3 é uma boa estratégia ali também. Policosanol é um blendzinho de álcool, que também já tem alguns estudos mostrando aí queda de 15 a 20% do colesterol com o uso do policosanol. A gente tem astaxantina em altas doses. Geralmente a gente usa astaxantina ali 2, 4 miligramas, mas quando a gente quer tratar colesterol, é alta dose. Niacina no flush, que é o hexaniacinato de inositol, tende a aumentar o HDL, diminuir o LDL. Se eu ficar pensando aqui, tem um monte. Quer ver? O Regis Rice, que é o arroz vermelho fermentado, também tem um baita efeito legal a nível de colesterol, com estudos comparando até a ação dele com estatina, assim, de melhora quase igual a da estatina. Então, não faltam opções para as pessoas poderem tratar o colesterol de maneira adequada. Só que o grande problema, o grande erro é que, como na tua área, poucos conhecem a respeito de uma boa terapia de reposição hormonal, na minha área, eu vou te falar que quase ninguém conhece sobre cardiosuplementação. Então, aí acaba que o cara não tem arma na mão. É charlatanismo, não serve para nada, é um absurdo. É tão charlatanismo que esse curso que eu te falei, eu fiz questão de mostrar para o leigo que não é charlatanismo e coloquei todos os estudos científicos nesse curso. Tem 357 artigos científicos dentro do curso e eu mostro cada um deles, explico cada um deles para as pessoas entenderem de onde saiu aquele ativo e por que ele funciona. Então não tem nada de charlatanismo, está na ciência. O grande problema é que... Porque charlatanismo é preguiça de procurar artigo. Sim, sim. Eu tenho preguiça, então é charlatanismo. É o argumento do preguiçoso. É o que tem na tua área também, assim, não funciona, não tem evidência científica. Pô, mas você já procurou? Tipo assim, você já procurou? Se você procurou e não achou, é porque você não sabe procurar. Eu te ensino a procurar evidência científica. São outros 500. Porque evidência científica tem aos montes. É só a pessoa querer fazer. Tudo, né? Se você imaginar, você consegue achar. A pessoa falar que não tem trabalho hoje em dia sobre isso. Vamos explicar, porque é muito importante, porque eu também sempre falo esse troço da coenzima Q10 e o uso de estatina. Porque acaba que tem muita gente que já tem a prescrição da estatina, né? E aí fica com medo de parar. Mas precisa entender, pelo menos, a importância de usar a coenzima Q10 junto. Quer falar um pouquinho disso? Total. Então, primeira coisa, não estou incentivando ninguém que tome estatina a parar de tomar por conta própria. Exatamente. Será que você está usando? Não, às vezes você precisa. Então, assim, aquilo que eu falei, no meu consultório tem paciente que sai com prescrição de estatina, que sai puto. Ele chega para mim como se fosse assim, a última esperança da vida dele de eu tirar a estatina dele e eu não tiro. Aí ele sai e fala assim, não tirou a minha estatina. Não tiro. Quando não preciso tirar, eu não tiro. Não vou fazer a coisa para agradar o paciente, vou fazer o que ele precisa fazer. Agora, todo paciente que toma estatina eu aconselho. Então, quem está aqui na live que toma estatina, cara, pega uma coenzima Q10 de qualidade para poder tomar, porque faz toda a diferença. O que acontece? Só para vocês entenderem. Coenzima Q10, ela é um inibidor de uma enzima que a gente chama de HMG-CoA redutase. O que essa HMG-CoA redutase faz? Ela está numa via que a gente chama de via do mevalonato. Só para vocês entenderem o que é isso. Via do mevalonato é o seguinte. Estou falando que você está tomando Coca-Cola lá de ontem à noite ainda. Eu não tomo Coca-Cola. Isso aqui é mate, sem açúcar, sem adoçantes, que eu estou de jejum. Tá, gente? É mate. Que eu mesma fiz, inclusive. Pelo amor de Deus. Tomando Coca-Cola, nem tomo isso. Sempre tem. A via do mevalonato, gente, só para vocês entenderem, é uma via nossa de produção do colesterol. Então, primeira coisa pra vocês entenderem isso. Colesterol é uma coisa ruim? De jeito nenhum. Colesterol é uma molécula fundamental para a nossa vida. Se você não tiver colesterol circulante, você morre. Colesterol constitui membrana das suas células, hormônios femininos e masculinos. Tudo vem do colesterol. Por isso até que ele aumenta com a menopausa, né? A gente para de consumir o nosso colesterol para produzir os hormônios
E ele sobra. Efeito dominó. Vai aumentar. Exatamente. Exatamente. É esperado Exatamente. realmente. Então, assim, ó, o colesterol é uma coisa boa, gente. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Colesterol é uma coisa vital para nossa vida, tá? Sem colesterol a gente não sobrevive. E aí, quando a gente toma uma estatina da vida, ela bloqueia a síntese do nosso colesterol através dessa enzima da HMG-CoA redutase. Só que nessa via de produção, lá no finalzinho dessa via que produz o colesterol, a outra perninha do mevalonato produz a coenzima Q10. E a coenzima Q10, quando ela sofre esse bloqueio da HMG-CoA redutase, só para vocês terem uma ideia, o normal dela a nível sérico nosso é em torno de 1. Ela cai para 0,1, 0,2, 5 a 10 vezes menos do que você deveria ter. Então, suplementar a coenzima Q10, eu brinco que deveria vir junto com o remédio. Devia Sabe, estar na mesma cápsula. simvastatina mais coenzima Q10 100 miligramas, pelo menos. Imagina. Porque senão, não tem lógica, sabe? Assim, não faz sentido. E caberia dentro do comprimido. Caberia dentro do comprimido, né? Você resolveria uma boa parte dos problemas ali. Entender por que não fazem um comprimido desse. Não faz. Não faz. Então, Não é faz isso, porque... gente. O bloqueio do colesterol, para a produção do colesterol, vem no mesma via da produção da coenzima Q10. Então, a gente bloqueia um, bloqueia o outro. E ficar sem coenzima Q10, você fica sem energia, piora essa questão da dor nas pernas, né? Seu metabolismo todo fica mais travado. A coenzima Q10 é fundamental para a respiração mitocondrial, para a produção de energia na mitocôndria. Então, não é uma bobeira. Deixa a coenzima Q10 baixa mesmo. Não pode. E para vocês entenderem, né? Assim, ó, o nome da coenzima Q10 é ubiquinona ou ubiquinol, que seria a forma ativa. E UBI vem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é uma enzima, é um cofator muito importante para todas as células do seu corpo, principalmente as células que são muito ricas em mitocôndria. O coração é riquíssimo em mitocôndria, porque ele precisa de muita energia para bater. E aí, quando você faz, né, uma queda grave da coenzima Q10, cara, teu coração sofre junto. Então, entre aspas, você está dando um remédio para evitar um infarto, evitar um AVC, diminuir teu colesterol, entre aspas, aí que as pessoas acham que é para isso. E quando você vai ver, na verdade, você está podendo prejudicar o teu coração. Então, muito cuidado mesmo, tá? Não pare de tomar estatina por conta própria, hein? Pelo amor de Deus. Mas associam com a coenzima Q10. Ah, associa. Isso aí é obrigação. Aliás, a coenzima Q10, eu tenho 6 queridinhos que eu falo da minha suplementação. Os meus 6 queridinhos, eu acho que todo mundo deveria tomar, independente se toma estatina, se não toma estatina, se tá velho, se tá novo. Eu acho que todo mundo deveria tomar. Todo mundo deveria tomar. Magnésio, vitamina D, aí eu associo a K2 junto com a vitamina D, coenzima Q10, ômega 3, Já virou 5 mil queridinhos. Hã? Já virou 5 queridinhos aí. Você falou São 6. Não, 6. Ah, entendi. E a cúrcuma. É o sexteto fantástico, que eu brinco que é o sexteto fantástico. Cara, o sexteto fantástico pra mim tinha que ser obrigatório pra todo mundo. Então, isso é muito bom. D com K2, Q10, magnésio, ômega 3, cúrcuma. E o que faltou aí? Magnésio. Vitamina D. Magnésio. Porque eu contei a D com a K2 junto, ó. Magnésio, D, K2. Cúrcuma, ômega 3 e coenzima Q10. Assim, ó, não fiquem sem esses 6, isso aí faz uma diferença na vida de vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. É muito bom mesmo. Eu botaria aí também metilfolato, é muito bom para a saúde da mulher, ajuda bastante. Metilcobalamina, se tiver deficiência também, faz uma diferença no cão em metabolismo, em raciocínio, em bem-estar. Ainda mais quando você pega aqueles pacientes com mutação pega aqueles pacientes com mutação do MTHFR, que joga lá para baixo, né, que faz submetilação e não entende por que tá mal. Na hora que você vai ver, fazer uma suplementação adequada. Cara, é tão importante, tão impactante isso. Hoje eu estava, antes da live, eu estava atendendo um piloto de avião lá do Catar, e ele estava falando justamente como que melhorou a vida dele com a suplementação. Sabe? A queixa dele era baixa de energia, rotina, estresse, não sei o quê. Cara, você faz uma suplementaçãozinha básica, nada demais. Assim, ó, ele nem tem formato de manipulação para ele, nem nada. Foram coisinhas básicas, assim, eu acho que foram 6 ou 7 suplementos. Ele já falou assim, cara, sou outra pessoa. Então, assim,
Suplementar, gente, não é frescura. Quem lida com isso no dia a dia de consultório vê nitidamente a diferença que isso traz. E também para as mulheres na menopausa. Assim, mulher na menopausa, cara, faz uma terapia de reposição hormonal bem feita e suplementa direitinho. Tá vendo? Vocês viram mulher de 30 anos de novo. Mas tranquilo, E tranquilo. para a melhor fase da vida, sabe? Eu sempre costumo dizer que menopausa é a melhor fase da vida da mulher, quando tratada corretamente. Né? Porque a pessoa já está assim, resolvida no trabalho, já está com o filho criado, já está, sabe, é o momento de aproveitar a vida, de viver bem, de curtir, de viajar, de não sei o quê, já tá. Aí vai lá e cai no meio de não ter hormônio nenhum, ficar se sentindo mal, e perde, né? Tudo para ser o melhor momento da vida. Com E quando certeza. ela suplementa, quando ela cuida, quando ela tem direcionamento do que ela tem que fazer da forma correta da menopausa, nossa, é só correr para o braço, que é a melhor fase. Pô, imagina uma mulher com 55 anos, 58 anos, aposentada, com dinheirinho sobrando ali de uma Isso. aposentadoria que ela foi fazendo ao longo da vida, com o marido aposentado, os dois podendo viajar, curtir a vida, fazendo um exercíciozinho físico adequado, comendo bonitinho, Pronto. suplementando, fazendo uma terapia de reposição hormonal adequada, nossa senhora, vai curtir a vida é muito, mas é Curti muito, é muito, muito, é ótimo. é Muito bom. muito. Ah, vamos fazer o nosso retrato aqui para o pessoal marcar a gente nos stories? Vou fazer minha marca Bora. aqui registrada. Então eu Gente, vou ó, fazer tira esse contigo. print aí da gente, hein? O pessoal tá gostando da nossa live porque realmente, só essa questão agora que você falou de coenzima Q10 já muda a vida de muita gente. Porque é assim, ó, de gente tomando. Ó, a Eli Maíra é minha paciente sua. Ó. Tá falando que tem 67 anos, não sei porque que ela tá comentando isso. Mas ela é uma das pacientes que a gente tem em comum. E ela é Maneiro, aluna do maneiro. Ressignifique também. Ela é aluna do Ressignifique. Então, tá toda trabalhada. Essa aí vai viver até sei lá quantos anos. Muito bem, obrigada. Né, Eli? Maneiro. Um É beijo pra bom. você. Quando eu falei que eu ia fazer live com você, ela na hora, é meu médico, não sei o que. Eu falei, nem sabia. Maneiro demais. Maneiro É demais. muito bom. Quando a gente tem vários pacientes assim. É, Porque aí você acaba cruzando dois pensamentos parecidos, né, Beatriz? Porque é o que você falou, assim, às vezes você indica um paciente para tratar, fazer uma coisa, fazer outra coisa. E aí, a hora que o colega fala uma coisa assim, meio atravessada, coloca em xeque tudo que você está fazendo, sabe? Assim, é ruim, é bem ruim, assim, bem ruim. Então, pegar colegas que têm um pensamento bem próximo, claro que às vezes a gente tem alguma divergência, mas a gente conversa, né? Isso aí dá para conversar sem problema nenhum. claro, Agora, a pessoa que é totalmente fechada e que, poxa, começa a botar ainda em prática conceitos antigos, de pensamentos antigos, obsoletos sobre saúde feminina, cara, tende, na verdade, a trazer muita consequência negativa para a vida dessa mulher. Então, buscar bons profissionais nessa área. Olha, eu vou te falar a verdade, eu conheço muita gente e é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Não, não é fácil. Não é fácil. Então, infelizmente, virou uma área, essa área da reposição hormonal, uma área onde, infelizmente, tem muita gente que não estuda de maneira adequada, sai fazendo as coisas de maneira muito equivocada, simplesmente pensando no retorno financeiro. Isso acontece, infelizmente. E aí, quando você vê, você começa a trazer prejuízo para o paciente, né? E aí é complicado. Aí é complicado porque aí mexe com uma coisa comigo que eu fico muito puto, desculpa a palavra, mas é só essa palavra que vem na minha cabeça, que é trazer risco para o meu paciente. A hora que você começa a botar o meu paciente em risco, cara, sinceramente, eu perco as estribeiras, assim. Eu converso o que tem que conversar, mas o profissional às vezes não tá nem aí, não tá nem aí, aí eu acabo falando com o paciente buscar outra pessoa, porque não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. por isso que é importante o que a gente está fazendo aqui, de dar as orientações, de dar o conhecimento, porque aí vocês param de ser reféns de qualquer tipo de tratamento, né? Tem que saber o que é o certo, o que você tem que esperar de um tratamento, o que você deve fazer. Não ser refém E, desse e, tipo de coisa é muito importante. e E o entender que que a você ia medicina falar? evoluiu, né, Beatriz? Entender que a medicina evoluiu. Eu acho que o grande lance é entender que a medicina evoluiu. A gente não precisa mais esperar a doença chegar, gente. Isso aqui eu acho que é o recado principal que vocês têm que levar dessa live aqui. É assim, ó, se a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, vocês não precisam esperar a doença cardiovascular chegar. Vocês podem entrar numa da medicina, que é uma medicina preventiva.
É uma medicina proativa. É uma medicina que vai fazer de tudo para você não chegar no ponto da doença, sabe? Porque, infelizmente, a medicina que eu aprendi, né? Olha, eu fiz a escola mais tradicional de cardiologia do país, que é o Dante Pazanese. Eu aprendi muito como tratar a doença. E quando eu preciso tratar a doença, eu trato a doença com remédio, com stent, com cirurgia cardíaca, enfim, com o que for preciso. Eu não sou contra a medicina alopática de forma alguma. Só que ela é uma medicina para tratar a doença. E vocês têm que entender que a medicina evoluiu hoje e a gente já tem muita chance de evitar a doença, agir antes da doença chegar. E mesmo assim, por exemplo, através por exemplo, da reposição hormonal, que é o tema que a gente está falando aqui central hoje, cara, você é mulher, está na menopausa, agregou um fator de risco para a doença cardiovascular, que é a menopausa, que é a queda do estradiol, do E que tem estrogênio, condição. e que tem toda no mundo condição de repor aquilo ali de uma maneira isomolecular, isoidêntica, por uma via segura, que vai trazer benefício para você no longo prazo. Os estudos têm mostrado isso, tá, gente? Assim, ó, foi uma coisa que a gente talvez não tenha comentado e frisado. Terapia de reposição hormonal hoje, com hormônios isomoleculares, bioidênticos, por via transdérmica, diminui risco de desfecho cardiovascular futuro. Tem estudo comprovando isso. E tem tudo para comprovar mesmo, porque, cara, a fisiologia é muito clara. É Então, óbvio, não tem né? como, não tem Tem como ser lógica. contra uma coisa lógica, exatamente. O pessoal começa a falar que mecanista. É um pensamento mecanista. Não é pensamento mecanista. É um É pensamento que eu falo, lógico, não, é coerente. tudo a mesma coisa. Isso aí é moda de internet. Eu já ouvi cada coisa, tu não faz ideia. Eu faço, porque eu escuto também. É, E o meu ainda é pior. O meu é que eu sou um pilantra da cardiologia. Então, assim, faz parte da vida. Eu não ligo, cara. Porque, assim, ó, eu também o não meu ligo, porque único eu deito a minha intuito. cabeça no travesseiro e eu durmo. Exatamente. Exatamente. Meu único Eu intuito é durmo. trazer o bem, cara, para as pessoas, o bem para os pacientes. A minha Então, se as mãe, pessoas. foi até o motivo de eu começar a me especializar em tratamento de menopausa. Eu comecei a tratar a minha mãe, ela tinha obesidade, diabetes, hipertensão. Hoje ela não toma nenhum remédio de diabetes, nenhum remédio de hipertensão e já perdeu, sei lá, mais de 30 quilos. Pois é, pois é. Entendeu? Só com aplicando o método que eu faço, que eu passo para minhas alunas, que eu passo para minhas pacientes, fazendo a terapia de reposição hormonal, sem remédio, sem nada. O natural, ela foi largando, emagrecendo, largando os remédios, deixando de ser diabética, deixando de ser hipertensa. Entendeu? Quando a gente começou esse tratamento, era antidepressivo, era remédio para colesterol, era remédio para hipertensão, era remédio para diabetes, entendeu? E aí você já começa a entrar com remédio para tratar os sintomas dos outros remédios, os efeitos colaterais dos outros. Era uma lista. Sim, sim. Entra na questão que você falou das amarras da indústria farmacêutica, né? Que é a mesma coisa que eles fazem também com a questão da suplementação. Assim, ó, a ideia de colocar na cabeça dos outros que suplemento não funciona passa justamente por isso. Assim, ó, já que suplemento funciona e vai impedir da gente ter a doença que vai ter a venda no nosso remédio futuro, cara, vamos meter o pau no suplemento, porque não funciona. Terapia de reposição hormonal seja talvez a mesma coisa, né? Não funciona, é ruim, é deletério, por quê? Porque senão vai impedir da gente vender remédio. Também é uma outra possibilidade mesmo, assim, bem real, diga de passagem. Bem real. Então, assim, só para o pessoal finalizar e o pessoal entender aqui, ó. Quem quiser, hoje é meu último. Porque ficou aberto uma semana, cara, o meu curso. E a live nossa foi cair hoje. Então, assim, já tinha fechado o carrinho, eu pedi pro pessoal reabrir. Quem quiser, eu pedi para reabrir o carrinho para poder entrar num curso que chama Suplementação de A a Zinco para Leigos. 39 ativos focados em saúde cardiovascular, que com certeza vai prevenir a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Se você quer conhecer um pouquinho mais de suplementação, te convido a entrar lá, www.suplementação, sem o cedilho tio, suplementacão de aazinco.com.br. Beleza? Foi ótima a nossa conversa, Túlio. Depois Obrigado, a gente faz Beatriz. uma outra aí ao contrário. Você Fechado. Que me aí eu vou te colocando contra a apertar. parede. Eu vou te apertar. Exatamente. Gente, então eu vou dar recado igual o Túlio também deu. Nós estamos nessa semana, Túlio, com uma inscrição para uma minissérie que eu faço aqui online, gratuita, sobre minha vida de volta depois da menopausa do climatério. Então eu ensino as coisas assim, uma semana transformadora para as mulheres, 100% online, gratuita, vai acontecer daqui a 2 semanas. A gente está inscrição para ela, está lá na minha página, gente. Só clicar lá no link, vocês se inscrevem. Não percam essa oportunidade, tá? Então, Túlio, a gente marca outra, hein? Fechado. Vamos conversar Vamos mais marcar. ainda sobre reposição hormonal, tirando as suas dúvidas. Beleza, a gente faz no meu Instagram a próxima, então.
Combinado. Então, Beleza. um beijo. Adorei te conhecer. Tudo de bom pra você. Prazer. Obrigado pelo convite aí. Beijo grande. Tchau. Beijão.